Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio. Estou muito feliz e mais uma vez, como vocês já devem saber, muito empolgada para o tema de hoje. Mas antes da gente aqui falar com a nossa parceira, amiga de podcast, eu quero que você nos siga lá nas redes sociais, que é @saiadozerocast. Você vai encontrar a gente em todas as plataformas. E lembre-se que a gente está aqui para te ajudar a você descobrir a rota da sua jornada. Então, vamos dar um oi aqui para Elaine, essa linda. Olá, gente, como vocês estão? Isso aí, nos siga nas redes sociais também, Saia do Zero Cast, acompanhe o último episódio. Também me siga nas redes sociais, psi.elainemáximo. E hoje a gente tem um tema muito legal, que eu acho que todo mundo já passou, ou está passando, ou vai passar por isso, que é a capacidade de se reerguermos. Então, gente, compartilha esse episódio para as pessoas aí da sua casa, ouve junto, ou compartilha com um amigo, com um familiar. Tenho certeza que essas pessoas vão gostar desse episódio. Realmente. E assim, gente, esse episódio primeiramente serve para quem está hoje aqui contando sobre ele, que é tanto para mim quanto para a Elaine, né? Sim. Estamos aí vivendo fases desafiadoras, imagino como você que também está em casa, mas a capacidade de se reerguermos. Vamos falar sobre esse assunto. E para começar, eu acho que assim, todo mundo na vida já passou por alguma situação que realmente te colocou em desafio, que realmente provou da sua capacidade de enfrentamento, né? Eu acho que quando algumas coisas fracassam, quando sonhos, metas e situações acabam não dando certo, a gente experimenta uma onda de emoções intensas, né? Eu acho que isso já aconteceu com você. E se não, se prepara, porque assim, a vida nos oferece dificuldade. A vida não cabe só dentro do desafio, da dificuldade, mas ela nos oferece. Então, aqui nós vamos juntas tentar te ajudar a encontrar formas de enfrentamento quando essas adversidades te afetar. Eu acho que não foi diferente com você, né, Laine? Não, e não é ainda, e não vai ser. Porque as adversidades, elas estão em muitas coisas, né? Se a gente parar para pensar, existe adversidade no nosso dia a dia, nos desafios que vêm, nos imprevistos, mas também nos maiores desafios aí que a gente pode pensar, por exemplo, tem gente que passa aí por, eu dar um exemplo, tá bem fresco, o Rio Grande do Sul, né? Desastres naturais que acontecem, ou também do homem, né? Ocasionado pelo homem. E também tem pessoas que passam por lutos, e lutos de qualquer forma, seja de um ente querido, mas também de um término de um relacionamento, até mesmo mudanças de casa. Então, tudo que envolve um desafio, né, de você passar por essa fase, né, uma oportunidade da gente falar sobre resiliência. Né? Resiliência que é uma virtude, a resiliência que é uma capacidade. Né? Eu gosto de falar sempre em sessão sobre vícios e virtudes. Né? E a resiliência, com certeza, é uma virtude que a gente sempre precisa ter. Mas a resiliência, já entrando um pouquinho no tema, ele não a resiliência não é uma... eu quero, então como eu adquiro? Né? Eu vou querer isso, nossa, eu quero, é bom. A gente não tem como ter hoje não tem, amanhã eu tenho. Não, a gente aprende a ter a resiliência. Então, é com o tempo, é nos processos, né? É falhando, Sim. né? Falhando, aprendendo, enfim, suportando as adversidades. Então, a gente não recebe a resiliência, a gente Sim. aprende a ter a resiliência. A gente né? não nasce com ela, assim como as características, os potenciais que muitas Exato. pessoas
acabam tendo mais facilidade, mas a gente percebe que, dependendo muito do perfil da pessoa, pode ser que aquela pessoa, ela tenha mais capacidade de desenvolver a resiliência do que outras pessoas. Mas, assim, só para vocês saberem, resiliência é uma palavra que está muito na moda hoje em dia, né? Eu vejo muitas tatuagens, inclusive. É verdade. Mas eu acho que eu queria aqui trazer umas definições para vocês. A resiliência ela é um termo emprestado da física, que significa que, na verdade, quando os materiais eles são expostos a determinado... Eles sofrem uma pressão muito grande e eles acabam voltando na mesma função de antes. Eles voltam a ter ainda melhor, né, a mesma capacidade de antes. Como, por exemplo, vamos usar o elástico. Né? O elástico você pode esticar ele e ele vai voltar ali a sua matéria até melhor do que antes, né? Ele vai ficar flexível. E o que isso significa, né? Que é a capacidade da gente, enquanto pessoa, se ajustar quando as situações não saem como esperado, né? Esse é um reflexo da resiliência. Então, resiliência também, além disso, eu acho que é importante a gente dar sentido para as coisas, né, para ela, é o aumento da capacidade que a gente tem de mudar de forma, né? E eu acho isso realmente admirável, né? Quando uma pessoa, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, aquela síndrome da Gabriela, né? Que muita gente, ou você já ouviu muita gente falar, mas eu sou assim, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou mesmo, né? E, na verdade, não. A gente está em constante evolução, mudança, como já diria o Carl Rogers, ele usa um termo na sua abordagem que é a respeito da nossa tendência de se atualizar. Ou seja, a mesma pessoa que eu fui ontem não tem como eu ser hoje, porque as situações na qual eu vou viver vão ser diferentes. Então, vai exigir de mim um novo eu. Não significa que tenhamos duplas personalidades, mas significa que ele sempre acreditou na capacidade humana de se atualizar, de se adaptar, de crescer, né? E de realmente usar esses recursos para o seu potencial. Então, acho que todas as vezes que a gente passa por uma situação muito desafiadora e que coloca em xeque mesmo quem somos, eu acho que daí que vem a capacidade que temos de usar o sofrimento como uma força. Né? Então, usar isso não para nos paralisar, né? Mesmo que aquela experiência tenha sido muito dolorosa, ela pode nos ensinar algo de valor. Exato. Né? Ela não fica ilesa da situação. Ela passa pela situação, mas é como ela vai lidar também com aquilo, quais também os recursos internos que a pessoa vai adquirindo para passar, né? Então, é um conjunto de coisas. E você disse sobre o elástico, a minha forma de pensar também nessa questão de voltar à mesma forma, né? O elemento e tal, é como se fosse um vidro que nasce do fogo, mas também ele pode voltar, né, assim, para o fogo, né, se ele é queimado. Sim. Então, e também pode ser moldado, e é uma prova, né? As pessoas costumam dizer isso já. Que prova que eu estou passando, né? Por quê? Porque realmente o fogo, ele vai queimar aquilo, e eu gosto muito de falar também dessa simbologia do fogo, que ele queima aquilo que tem que ser queimado e deixa aquilo que tem que ficar. Sim. Sabe? Ele consome, né? Exato, ele consome. E aí ele depois molda, né? Ele vai moldando, então... Impressionante você falar do exemplo do vidro, porque me faz pensar, por exemplo, a altas temperaturas que ele é submetido, né? E ele pode ter uma forma, mas qualquer fiasco, qualquer ali, né, qualquer situação ele pode se estralhaçar também, né? Eu acho que pensando nisso, eu acho que as pessoas que estão em casa, estão ouvindo, enfim, onde você estiver, às vezes dá um pouco dessa sensação de que a gente sempre conhece alguém que ele foi provado, ele passou pelo fogo, digamos assim, né? E ele realmente, ele mudou, ele transformou a vida dele, mas a ponto de paralisar, a ponto de não conseguir reunir de novo os cacos, né? De não voltar de novo para aquele processo de passar pelo fogo de novo, de ser consumido. Porque, olha só, a gente está falando de fogo, então a gente está falando de dor.
Hoje Sim. existem as dores de crescimento, né? Que é cientificamente comprovado, os médicos, inclusive, usam esse termo. Então, assim, por quê? Porque está crescendo, né? Então, acho que, realmente, a capacidade de se reerguer tem a ver com o nível de sofrimento, o nível de intensidade, de situação que aquela pessoa vai passar, e a capacidade dela de realmente sair disso. Por quê? Em vez da gente ficar paralisado pelo fracasso, a gente pode canalizar essa energia para encontrar soluções alternativas. Mas com certeza você conhece alguém que não conseguiu sair disso, que ficou ali na areia movediça, aquela situação engoliu ele, ele não conseguiu se reerguer de novo, né? Como, por exemplo, uma falência de uma empresa, um divórcio, um término de um relacionamento, né? Inclusive, dependendo das pessoas, se ela tiver até uma tendência, né, a uma natureza de vícios, né, como você mesmo Sim. colocou, dos vícios, e Ela cai para isso, né? aí ela, né, tende, então, a realmente se afundar. Então, tem coisas que vão servir pra gente ou como trampolim ou como uma âncora, né? E tudo na vida vai ser assim, né? E eu acho que aqui a gente vai ajudando você a encontrar meios de repente, se você for essa pessoa que está paralisada, que não conseguiu se reerguer, e se motivar e mudar o percurso da sua história, você encontrar formas aqui, através, né, do que a gente for aqui te ajudando, para que você realmente possa sair do zero de novo, porque é possível sair do zero. Eu acho que isso tem tudo a ver com a Sim. proposta aqui do Com nosso certeza. projeto, né? Você sair do zero. Então, existe sim essa forma de saída. Então, a gente vai apresentar para você formas de você sair desse zero e de uma forma com esperança, né? Eu acho que a certeza. esperança muda as pessoas. Sim. Eu acho que no tempo de hoje a gente precisa muito de esperança, falando da política, falando das finanças, falando, né, do quanto as pessoas estão sendo acometidas por doenças mesmo, por transtornos, né? Como que realmente está o percurso que a sociedade está caminhando. A humanidade, digamos assim. Acho que cada vez mais a esperança que não pode nos faltar. Exato. Vamos dar um pouco de esperança para esse povo, então. Exato. É um dos recursos que a gente sempre tem que ter, né, dentro Sim. de nós. E também pegando a questão da comparação, que às vezes as pessoas vão rotulando, né, essa questão da resiliência. Ele é resiliente, ela não é, né? E não é sobre isso, gente. Quando a gente fala sobre situações, pessoas, né? Às vezes um grupo de pessoas passa pela mesma situação e corresponde de formas diferentes. E tudo bem. Lógico que quando se trata de cair no vício, aí a gente vai falar que a pessoa ela se rendeu, né? Sim. E que nosso objetivo aqui é também dessa pessoa nos ouvir e se reerguer. Mas as pessoas que são resilientes, que estão passando pela mesma situação, mas não se comportam, não têm os mesmos comportamentos nessa situação, mas estão conseguindo passar por elas de alguma forma, isso quer dizer que cada um tem uma história, cada um tem uma criação, cada um tem uma forma de corresponder àquilo, né? Então, é bom para a gente também não rotular, Muito né? bom. Qual que é o melhor, o que é resiliência nele ou nela, o que é Gente. bom, o que é o ruim, o mais ou menos. Não é isso. É saber que tem a individualidade, Sim. né? Somos pessoas que passaram por criações diferentes, então... Somos seres únicos, né? E eu acho que isso entra muito, assim, a capacidade da gente recuperar uma força tem muito a ver também com o quanto a gente pode conhecer de nós mesmos. Então, eu sei dos meus limites, eu sei que muitas vezes eu acabei extrapolando, de repente eu trabalhei mais do que eu precisei pausar, ou de repente eu estou perdendo os hábitos saudáveis da minha vida e isso está me levando para um lugar. Então, esse tipo de autoanálise, ela pode sim favorecer você a encontrar estratégias no seu dia, pensando na sua história, na sua rotina, nos recursos que estão disponíveis hoje para você, porque as pessoas falam assim, mas como então a gente vai sair do zero? Acabei de perder o emprego, tô endividado, a minha família depende de mim, tô com uma mãe adoecida, o primeiro ponto, gente, que eu acho que assim, até pensando um pouco sobre a minha história de vida, sobre o que eu escuto, sobre o que eu estudo e o que eu entendi que funcionam para muitas pessoas,
é você aceitar a realidade. Aceitar não significa você se conformar com a realidade ou você gostar do jeito que ela está, mas significa que tem coisas que a gente vai conseguir mudar e tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Então, eu sempre penso isso comigo e trago para mim. O que está dentro do meu controle, do meu alcance? É um pouco perigoso pensar no meu alcance, porque tem muita gente que não reconhece a capacidade que tem. Então, ele fala, eu posso até 5, mas ele, se você forçar um pouquinho, ele vai até 8. Mas dentro dele, ou alguém, né, ali, ele comprou uma ideia, ou determinada situação fez com que ele acreditasse que ele vai até 5. Né? Então, assim, claro que até onde eu alcanço, mas para você reconhecer esse alcance, você precisa realmente se conhecer. Então, acho que você olhar para si mesmo, entender quais são os seus recursos, os seus limites, quem você é, e a partir disso, você realmente começar a entender que tem coisas que vão estar no seu controle e tem coisas que não. Uma doença, por exemplo, não está. Né? Então, a gente fazer tudo o que a gente pode com aquilo que a gente tem. É recuperar a força. Porque a resiliência, ela é um aumento de enfrentamento. É a capacidade que a gente tem de se adaptar, de se recuperar, de ter um equilíbrio nessas situações. E situações, elas que a gente não controla. Então, por exemplo... como que você se reergueu, Kathleen? Todo mundo carrega uma história, gente. Todo mundo tá travando uma batalha que você desconhece, sabe? Hoje, parece que todo mundo conhece todo mundo porque a gente acompanha nem 1% da vida do outro e a gente acha que é autoridade no outro, né? E não. Então, assim, por exemplo, uma das coisas que mais me afetou enquanto pessoa e até mesmo no meu próprio desenvolvimento, que aconteceu, né? E eu já disse aqui outras vezes, foi a falência da minha família. Né? Não foi a primeira falência, mas a segunda, terceira, né? Aí uma das últimas falências que tivemos realmente nos tirou tudo o que tínhamos. Né? Inclusive, teve um dia que eu cheguei para fazer uma revisão de prova, eu estava no meio da faculdade e eu fui barrada, né? Porque eu estava devendo e eu continuava indo, porque eu acreditava naquilo e eu acreditava que eu ia sair, sabe? Eu acho que você aceitar a realidade que você tem e acreditar que isso vai passar também ajuda. Mas eu não tinha como pagar naquela época, porque acumulou-se as dívidas, né? E aí eu fui barrada. E aquilo realmente foi muito avassalador para mim, porque era como se estivessem tirando alguma coisa de mim. E eu falei, poxa, tá, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu estou investindo tudo que eu tenho para terminar isso, para concluir, porque era algo que eu desejava, mas eu não tinha recurso, eu não tinha condições, então eu tinha que realmente reinventar na dor, sabe? Reinventar. Então, eu não fiquei ali me fazendo de vítima e, ai, gente, coitadinha da Kathleen, né? Não tem, vou pedir um dinheiro emprestado, que é muito mais fácil. Lógico, né? Também já fiz isso. Mas eu precisava realmente criar situações em que dependesse de mim. E aí eu fui, né, e dei a cara. Então, eu já tive 2, 3 empregos. Na época, eu vendi o meu notebook. Na época, eu fiz bazar com as minhas próprias roupas. Né, das coisas. Me desapeguei. E, assim, também não tive vergonha, né? Eu acho que a gente acaba ficando muito humilhado de frente a algumas situações. Principalmente de perda, né? A finanças de uma casa abala muito a estrutura familiar, fragiliza aquele lar, né? Sim. Então, o que aconteceu? Eu estava muito insegura, mas aí o que eu fiz com aquilo? Né? Eu usei da minha dor como uma motivação. E eu sei que não são todas as pessoas que fazem isso, né? Mas eu tinha um propósito, eu sabia onde eu queria chegar. Então, sim, fui na praça, comecei a divulgar. Para você ter uma noção, eu fiz um bazar que eu consegui R$1.000 naquele dia. Né? Então, assim, consegui ajudar minha família, que também a gente precisa pensar, né? E aí, paguei parte, né, da faculdade, fui atrás de um FIES na época, né, consegui o FIES. É que normalmente, assim, acho que o grande defeito das pessoas hoje, que eu percebo e que chegaram até a mim, é que diante de qualquer adversidade, seja ela pequena ou grande, é um motivo para aquela pessoa realmente parar. É um motivo para ela recuar, é um motivo para ela se fazer de vítima, é um motivo para ela realmente se sentir fracassado e aquilo definir ela, sabe? Algo deu errado e ela potencializa aquilo e traz aquilo como se fosse uma definição para si mesma. Então, a minha empresa não deu certo, ou o emprego que eu estava não deu certo, e aí a pessoa desestabiliza. Ela desestrutura. E ela não sabe o caminho de volta. Ela se perde mesmo. Aí ela vai, começa uma coisa, não termina. Vai, começa outra. Vai, acha que, né, o dinheiro é fácil, que as coisas... E aí elas entram em furadas, né? Às vezes entram... Na época,
tava aquela onda de Telex Free, que é uma pirâmide, né, e tal. Uma galera entrando, né, perde dinheiro. Por quê? Porque eles acham que eles querem pegar um atalho, são caminhos mais fáceis. Porque a gente não quer se colocar à prova do fogo, sabe? De moldar, de doer, né? Não, a gente não quer ficar suportando ali a capacidade de estresse. Lembra que a resiliência é quando eu tenho a capacidade de se submeter ao estresse? As pessoas, elas espanam, elas desestabilizam, elas se perdem. Elas não sustentam aquele vazio também, aquela falta, que às vezes a gente precisa sustentar aquilo. Peraí, eu tô com isso, não quero isso, mas o que eu vou fazer? Eu gosto muito da frase do Jung, que é: eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. E eu acho que isso define muito também a resiliência, né? Porque o que me aconteceu foi isso. Tá, e aí, até pegando também do exemplo que você está dando, que as nossas histórias se cruzam nisso também, né? Um dos desafios que eu passei também foi perda financeira, de pirâmide também. É mesmo, eu nem sabia, Laine. Não se dizia que era, né? Mas a gente cai. Hoje a gente sabe. E nunca mais, né? Mas foi muito além disso, né? Enfim, foi muitas camadas, né? Não foi, eu vou entrar nisso, não, foi todo um contexto. Mas, enfim, eu estava ali, né? E todo o meu dinheiro foi. E eu também estava começando na clínica. Graças a Deus, eu já estava com um pezinho na clínica. E foi a partir disso que, não, agora eu vou fazer dar certo isso. Eu tenho essa profissão. Porque tudo que eu tinha mesmo era só o meu diploma, só, né? Tudo aquilo que eu estudei em 5 anos. Já era pós-graduada. Mas eu já estava assim, gente, não, eu tenho uma coisa muito importante aqui, né? Eu vou fazer isso agora, vou dar valor para isso, sabe? E aí eu fui também entendendo o que eu tinha, né? Então, o que me aconteceu? Me aconteceu uma perda gigantesca com 26 anos, 27, enfim, quanto eu tinha e tal. E aquilo me desestabilizou porque a minha família também se cruza nisso. Tinha já passado por muitas perdas financeiras, né? Eu cresci, eu já falei isso aqui também, que eu cresci vendo algumas falências também em casa. Então, eu vi a minha mãe, os meus pais também lidando com isso, só que eu era muito pequena. Depois que eu realmente me entendi por gente, graças a Deus eles já estavam melhores. Mas eu cresci vendo algumas coisas, né? Então, essa força também veio muito da minha criação, sabe? Que eu falei porque a família se reergueu, né? Exatamente. A minha mãe também já tinha passado por aquilo, os meus pais. E eles me aconselharam, não, a gente já passou por tanta coisa, né? Você vai passar por isso. Você ainda é muito nova, com certeza vai passar. E assim, passei, né? Então, e passa. Passa, né? Inclusive, o Saia do Zero também nasceu depois disso tudo. Verdade. Né? Porque aí vai de encontro com essa história, né? De superação, de recuperação. Tem uma frase, na verdade, que eu tenho levado comigo ultimamente, que é do Deepak Chopra, que eu nem sei quem é, mas que fala assim: você não pode acalmar a tempestade. Preocupe em acalmar a si mesmo até a tempestade passar. E eu levo isso muito comigo, porque a gente tende a se desesperar muito quando a gente tá frente a uma situação que nos coloca à prova. Então, imagina só que você está nadando e, de repente, você se vê de frente com um tubarão, né, no mar. Então, o que a gente faz? A mensagem que é enviada para o nosso cérebro é de luta e fuga. A gente vai se desesperar, a gente vai começar a bater o braço e vai querer nadar mais rápido, né? Apesar de que isso fazer com que a gente realmente seja devorado, né? E eu estou usando essa analogia porque eu acho que as pessoas não foram educadas a falar sobre o que sentem, a falar sobre os seus sentimentos, a realmente se conhecerem, sabe? Eu acho que a onda agora, né? A psicologia, sendo essa nova medicina, faz com que as pessoas realmente tenham o incentivo de procurar esse lugar seguro para falar de si mesma. Mas a gente não sabe. Então, o que normalmente a gente faz? A natureza humana envia essa mensagem, então a gente reage a ela, né? E aí, quando a gente conhece, quando a gente sabe se acalmar até a tempestade passar. O que acontece é que a tempestade, ela
fere a gente, ela nos atravessa de uma forma que realmente faz com que essa tempestade fique dentro da gente, sendo que, na verdade, a gente está passando por ela. Nós não somos a tempestade. Muito bom. Né? E eu acho que as pessoas realmente elas ficam perdidas nisso. Nós não somos aquilo que está acontecendo, né? É por isso que quando você disse também que encontrou maneiras de você sair daquela situação, é porque você falou uma coisa bem importante que eu até lembrei do episódio do Pastor Seiti, que é a visão de um futuro com propósito. Se nós não tivermos essa visão do futuro, daquilo que a gente está passando, e também as pessoas, é um pouco clichê isso, mas é real também. Não pergunte o porquê, mas o pra quê, né? Sim. Tá, ok, aconteceu. Tem gente que até fala, tem gente pior que eu passando por coisas tão boas, porque eu estou passando por coisas tão ruins. Isso vai te tirar o foco, isso vai deixar você no fundo do poço. Se você entender que a vida ela é injusta, muitas vezes, mas você pode fazer, né, desses limões uma limonada, então aí é onde você vai começar a entender que o seu foco não vai estar nas pessoas, vai estar no que você está passando. Então, tá, para que eu estou passando isso? Não, isso vai me trazer um ensinamento, sim, um aprendizado, né? E aí a gente vai se reerguendo. Sim. E é necessário que isso aconteça. É necessário, porque senão a gente vai ficar ali presa naquilo, Sim. né? Sim. E só para complementar, que a gente não é aquilo que está acontecendo, então a gente precisa realmente. Aí eu pergunto para você, você tem uma visão da onde você quer chegar? De onde você está hoje, mas aonde você quer chegar? E o mais importante, você sabe quem você é, apesar de tudo que está acontecendo? Então, é a hora de você começar a se analisar. Peraí, nessa situação, o que eu achei até agora que faz parte de mim, mas não faz? Isso é só uma situação externa. E que eu estou internalizando tanto ao ponto de me deixar triste, desanimado, até corromper a minha identidade, né? Atravessando tanto você a situação que está te deixando, está te ofuscando, está ofuscando a sua visão. Então, pensa nisso, eu acho que é um ponto excelente, assim, Crucial. Do que a gente está falando sobre resiliência. Muito bom. E eu não podia deixar, né, de me lembrar que, na verdade, uma das coisas que eu admiro muito nos meus pais é o quanto que eles conseguiram me preparar para a vida. E todas as situações de adversidade, assim como a Elaine comentou, que ela presenciou e acabou vivendo ali junto com a família, preparou ela para lidar com o sofrimento, né? Porque teve um dia que eu cheguei em casa para ir para a faculdade e os meus pais estavam viajando, e eu sou a mais velha, então eu acabo ficando com os meus irmãos, eu cuidava deles, né? Já tinha mais de 18 anos. E tinham cortado a força de casa. Cortaram força, a gente não pagou, é isso que acontece. E os meus pais lutando, ralando. Na época, inclusive, assim, não foram as únicas vezes, mas a gente realmente só conseguiu ali se alimentar. Chegou uma época, porque as pessoas próximas a nós faziam compras e iam levar até em casa pra gente, né? Então, teve um dia que eu passei o dia inteiro no meu namorado, porque eu sabia que não tinha o que comer em casa, e eu falei, olha, gente, tem como a gente fazer alguma coisa e levar para eles? E aí ele gentilmente foi e fez uma compra pra gente, assim como milhares de pessoas nos ajudaram. E eu queria só colocar um parênteses que, assim, gente, existe muito mais bondade no mundo do que maldade. É que a maldade viraliza. A maldade, ela dá ibope, ela dá notícia, mas existem muita gente boa, muita bondade, sabe? O ser humano é ruim, as pessoas tendem a generalizar muito as coisas. Existem muitas pessoas boas. E com toda essa bondade, essa generosidade das pessoas que a gente conseguiu atravessar também e se reerguer. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui buscar as roupas dos meus irmãos para a gente ir para minha avó, para a gente ficar lá um tempo até que a gente conseguisse quitar essa dívida e voltar para casa, eu comecei a pensar a maneira como eu opero, como eu sou, o que eu faço. Gente, de verdade, eu não sou uma pessoa que fica buscando culpado para as situações que acontecem na minha vida.
Nunca fui, nunca fui. Às vezes eu me responsabilizo demais, até exageradamente, mas por quê? Porque eu posso controlar e mudar a mim mesma, eu não consigo controlar e mudar o outro. Isso sempre foi tão claro para mim, que eu cheguei em casa e eu fiz uma oração, mas eu não culpei a Deus, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que acontecem que o que a gente mais quer é achar um culpado. Porque é muito. Não sei, isso não muda a situação. Mas parece que é muito mais fácil da gente lidar com isso, com o fato de que, olha, não tive culpa, hein? Foi ele. Não, não fui eu, não. Porque já é uma situação difícil, dolorosa, né? E eu já estava lidando com questões emocionais. Como eu disse, a gente experimenta, né, uma onda de emoções. E eu estava vivendo, só que aquela oração que Deus falou muito comigo, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, eu vou te honrar, eu vou honrar a sua família. Mas é porque vocês não procuram por culpados. Né? Vocês tentam fazer o máximo que vocês conseguem com aquela situação. E eu acho que, assim, para você ter uma capacidade de se erguer, para de transferir responsabilidades, sabe? Para um pouco para pensar a respeito de que você é único, você é uma pessoa que tem potencialidades, que também tem dificuldades, mas o que você vai fazer com isso? E é isso que a gente quer despertar em você. Para que você seja realmente, se torne o agente principal da sua vida. Porque naquele momento eu poderia muito bem culpar os meus pais e falar, ai, tá vendo? Né? Eu não fui na faculdade, né? Perdi muitas aulas, inclusive nessa época. Mas por quê? Porque eu poderia muito bem ter reagido dessa forma, mas não, eu falei, tá, o que a gente vai fazer? Né? A gente precisa de grana, vamos lá, vamos trabalhar. Né? Muito bom. E eu acho que isso também está ligado à sua vida. Mas assim, não atribua o outro, sabe? Tem pessoas que falam assim para mim. Eu falo assim, cara, por que você não estuda? Por que você não estuda mais? Aí ele fala assim para mim, minha família não me incentivou. Mano, isso é má fé. Isso é má fé. Quando você atribua o outro, sabe? Você atribui o outro o que cabe a você. Então, assim, tem uma frase do Sartre que fala assim, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com a vida. Então, acho que, pegando um gancho nessa fala da Elaine também, a gente vai dar várias chulapadas aqui hoje, acho que é nesse sentido, sabe? Tem pessoas que precisam de um chacoalhão mesmo para acordar na vida. Eu precisei, né, que a minha filha chegasse para eu acordar e falar, vida não se resume nisso. Tem mais além do trabalho, é mais a vida tem mais, a vida é rara, a vida entrega mais, é além disso. Então, assim, o que você está precisando, de repente, que alguém te fale, ou que você receba esse chacoalhão, ou que, para, de repente, você tomar uma decisão para começar a subir alguns degraus da sua vida, sabe? Se realmente encontrar essa força necessária que todo mundo tem, cara. Não é só você que está passando aí por uma situação complicada e difícil. Existem pessoas que passam por situações, inclusive, piores que a sua. Mas isso não é o mérito agora. A questão é que, o que você vai fazer com essa vida? Né? E te colocar para pensar nisso. Tem que trazer, né, a memória isso. E também um ponto da sua história que você me colocou aqui também é que vocês não foram orgulhosos, sabe? Porque tem gente que passa por algumas situações também e parece que vem a vergonha. Óbvio que vem a vergonha. Eu senti muita vergonha de ter caído num golpe. Sim. Eu falei, constrangedor. Nossa, né? Tanta coisa que eu podia ter passado aqui numa... Eu lembro que eu tentava muito fazer essa conta, assim, nossa, se eu não tivesse sido inocente nessa parte... A culpa, né? A culpa e tal. Só que hoje eu entendo também que a responsabilidade da pessoa que planejou isso, né? Mas hoje eu aprendi. Hoje eu aprendi, então, também, até a questão financeira, o que eu faço com o meu dinheiro, onde eu invisto... Né, vou estudar agora sobre isso, se eu quero investir, né? Então, eu já estudava um pouco antes, que eu era... eu acho que eu fui muito... Ainda assim, muito leiga, né? Para entender a situação. Mas hoje eu falei, não, agora eu tenho Mas você caiu num golpe mesmo, né, exatamente, a parte não tinha como esperar isso. Exatamente. E não foi só eu, né? Muitas pessoas. O que eu quero não é comparar, mas assim, peraí, Elaine, não foi só você. Foi muitas pessoas, né? Então, sim, foi uma maldade mesmo, uma má fé, né? Com má fé. Mas é isso, assim, é a parte em que a gente entende que tem a vergonha, mas eu também não vou ser orgulhosa. Eu vou pedir ajuda. Meu Deus, isso foi difícil. Eu já morava sozinha, eu já tinha, assim, um planejamento de uma vida adulta, separado, assim, de morar com a minha mãe, né? Responsabilidade. De responsabilidade, né? Então, graças a Deus, ainda estava também num lugar que me favorecia também, que era
no apartamento do meu irmão, mas ainda assim era tipo, cara, eu preciso, tem coisa aqui tem conta para pagar, tem coisa para fazer. E aí, só que aquilo me ensinou tanto a pedir ajuda, sabe? Eu acho que é essa Te parte. moldou, né? Exatamente, porque se a gente parar para pensar que se tudo que está acontecendo, eu parar, tá, eu tô entendendo, não tem culpados. Quer dizer, não vou ficar procurando culpado, eu também não vou me culpar. Mas, tá, vou fazer isso, vou começar a vender isso, vou me desfazer disso, mas em algum momento você realmente vai ter que pedir, solicitar. Oi, tudo bem? Você me empresta um saco de arroz? Me empresta, é ótimo. Porque depois. Isso do empresta primeiro, né? Porque depois que dá, vai demorar Tem um que pouco, devolver. né? Tem que devolver. Mas, assim, o que eu quero dizer é a parte em que. Eu tô falando aqui de um saco de arroz, mas você sabe a ajuda que você precisa. Você sabe aonde você precisa pedir. Então, é isso, sabe? Tirar essa capa do orgulho. Você pode, sim. A vergonha vem, mas a vergonha também vai, né? Divertidamente. Tem lá um personagem que é o Vergonha. O que eu quero dizer são emoções, ela vem e vai, mas o orgulho, eu acho que ele enraiza, assim. Se você deixar ele fica lá e ele vai te paralisar. Então, é a humildade de você também pedir essa ajuda, solicitar e entender a bondade que você pode receber das outras pessoas. Excelente. É isso mesmo. Muito bom. E você falou uma coisa que eu acho que me chama muita atenção, que é sobre se perdoar. Eu acho que as pessoas, né, quando acontecem determinadas situações, eu acho que a grande dificuldade é, assim, delas liberarem perdão para si mesma. Mas por que que eu fui cair? Por que que eu fui tão inocente? Porque e aí o senso de si acaba sendo esmagador com a gente, porque a culpa é um grande domesticador das pessoas. A gente fica ali, sabe, domesticando a culpa, como se fosse um cachorrinho mesmo, nas pessoas, nas famílias. E assim, a Laine falou uma coisa sobre o orgulho. O orgulho é a coisa mais universal do planeta Terra. Orgulho, a gente precisa tomar cuidado Começou com lá ele. no Éden, né? Exatamente. Começou lá na história da humanidade, no princípio de tudo. E assim, para você ter uma noção, até as pessoas que são depressivas, elas também são orgulhosas. Porque elas ficam assim, ninguém me entende. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e ninguém entende ela. Né? Ou seja, ela não quer ajuda, ela não pede ajuda, ela está sofrendo, ela está numa situação, né? E ela acha que a ninguém entende. Isso também é um tipo de orgulho. Ah, mas Kathleen, eu realmente não sei. Eu nunca passei por uma depressão, sabe? Já cuidei de pessoas. Mas, assim, ninguém pode te ajudar, né? Você não quer ajuda, isso é orgulho. Né? Eu acho que, assim, para se reerguermos, tem determinadas situações que não vão depender só da gente. Exato. Não vão depender só pela minha força, pelo meu braço, sabe? Se conecta com uma espiritualidade, isso. Né? Assim, com... Peça um conselho, algo que você acredita, né? Fale com pessoas que você confie, né? Peça uma direção, né? De pessoas, né? Que também estejam alinhados com resultados, né? Porque você vai falar com uma pessoa que não deu resultado, também não deu certo na vida, aí também, né? Você tá pedindo o quê? Mas eu acho que, assim, para a gente falar um pouco sobre os mecanismos, né? Até saiu um artigo no Harvard que falava sobre isso. Quais são as formas, né? O que eu posso fazer para realmente ser uma pessoa mais resiliente, para me reerguer frente a situações muito difíceis. E aí, uma das coisas, como eu já disse aqui, que é aceitar a realidade. Né, que é muito difícil de se aceitar, mas é encarar com calma, é você lidar com a verdade. Né? Então, você se acalmar perante a tempestade. A gente não controla a tempestade, eu não consigo acalmar a tempestade, mas eu consigo me acalmar. E dar um sentido, né? Como já dizia o Viktor Franklin, né? Em busca de um sentido. Às vezes, é sim necessário que a gente atribua um sentido. A Laine acabou de dizer, poxa, eu passei por isso e ela começou a dar sentido. Eu passei por isso e hoje eu estudo, hoje, né? A minha forma de lidar com isso mudou. Sim. Porque eu atravessei esse momento, né? Então, assim, eu acho que tem hora que a gente precisa realmente dar um significado para as coisas. Ressignificar mesmo, né? Se tratando até mesmo em processo terapêutico, a gente vai olhar muito para essa linha, sim. Né? Eu fiz minha pós-graduação em emergências e desastres e vem muito essa palavra, né? Inclusive, eu me apaixonei por essa frase do Jung, que eu não sou o que me aconteceu, mas o que eu escolho me tornar, quando eu estava estudando isso, porque
se tratando de pessoas, por exemplo, refugiadas, ela perdeu tudo. A gente está falando aqui de perdas que nós tivemos, mas a gente tinha ali, Com né, certeza. algumas outras coisas, né, um teto sobre a cabeça, se não pessoas que nos Sim. auxiliaram para isso. Mas existem países, pessoas, populações que estão perdendo tudo, né? Enfim, então, Inclusive a família, extremo né? do extremo, exatamente. Família, perde a tudo. família, e aí? Tanto material como pessoas, infelizmente, né? Então, escolher iniciar a sua vida num novo país, ela já está aceitando essa ajuda, ela já está ressignificando aquilo, Sim. ela vai chorar com a perda, com luto, com certeza. Como a gente disse, você não vai ficar ilesa a situação, mas é como que você também vai internalizar isso. E aí, se tratando daquilo que você está passando hoje em processo terapêutico, a gente vai usar muito essa palavra, né? Vamos dar sentido para isso, vamos ressignificar. Hoje essa palavra, infelizmente, também ela está muito mal usada, né? Sim. Então, mas existe a ressignificação no conceito do... eu dei um significado para esse copo, sei lá, ele caiu no meu pé. Não quebrou, tá, mas caiu no meu pé. Mas hoje eu escolho... Não, ele é bonito, eu gostava dele. Eu vou ressignificar, né? Tô dando aqui um exemplo bem chulo, mas assim, tô usando ele para alguma coisa, ele tá me servindo para algo, né? Então, a gente precisa entender que dar sentido à dor, elaborar a dor, é crucial. É crucial. Exatamente, porque a gente não fica imune das consequências psicológicas, né? Tem pessoas que a gente recebeu no nosso consultório, mas que estão hoje experimentando a dor de algo que aconteceu há 2, 3, 10 anos atrás, né? Mas que agora que ela está experimentando essa dor. Tem gente que posterga muito também, né? Sim, que acaba, né? Inclusive, a gente estava no grupo terapêutico hoje e uma pessoa falou assim para mim, eu lido com meus problemas evitando eles. Tem até um matemático que fala, né? Se você não quer lidar com o problema, então ele não existe. Então, e é muito perigoso isso, porque uma hora essa conta chega para ser paga. Né? Ela chega. Que ela existe. Ela existe. Não falar do problema não quer dizer que você... que ele some. Sim, não falar não significa que não exista. Exato. Né? E existe sim. Eu acho que a capacidade de se reerguer, muitas vezes, está na condição de você assumir, de você reconhecer, muitas vezes, que você realmente ficou abalado com aquilo, que aquilo está te desestruturando, que você realmente precisa de ajuda. E, assim, a resiliência, né, ela não se deixa afetar pelo calor das emoções. Né? Então, se você percebeu que está muito acalorado, não é hora de você tomar uma atitude, uma decisão. Se você se sente ainda muito fragilizado, muito abalado, atravessado por essa situação, seja ela qual for, nós não sabemos, não é hora de você tomar uma atitude agora. Né? Talvez seja a hora de você realmente repensar, receber o apoio. Saber parar também, né? Saber pausar e realmente analisar a situação com calma. Né? Mas, assim, e principalmente se perceber como uma pessoa competente, sabe? Uma pessoa que realmente vai ser capaz de passar por isso. E trabalhar isso em você. Porque, assim, eu disse que alguns perfis podem desenvolver com mais facilidade do que outros, e é muito difícil estabelecer algo como fixo, porque não é. Cada um é um. Mas por quê? Porque eu entendo que quem tem mais, oferece mais. Né? Então, assim, tem pessoas que passaram por muitas situações, elas ficaram boas em resolver problemas. Né? Então, assim, tem pessoas que às vezes ela vai falar, nossa, isso afetou você? Né? E sim, afetou. Né? Mas por quê? Porque o couro dela já está mais calejado, ela já passou por diversas situações, inclusive a gente não entra no mérito de ser pior ou não, porque a dor do outro a gente não coloca uma régua, sabe? Exato. E nem isso que a gente aprende na terapia também. Né? Tem até um estudo, desculpa cortar você, mas tem até um estudo que fala sobre quando a gente passa por uma situação, o nosso cérebro mesmo muda e ele não volta mais aquele formato, né? É como se, peraí, mudou, agora eu tenho algo em mim que eu posso passar por isso de novo e aquilo vai ficar um pouco mais fácil. Mas também a dificuldade que eu vou sentir naquele
problema maior, vai trazer outra mudança. Muito bom. Né? Eu gosto muito de falar isso em terapia, né? As pessoas, nossa, acho que eu sinto que eu regredi, porque aí vem um problemão e ela estava lidando bem com aqueles problemas pequenos e tal. E aí eu venho e falo, peraí, mas olha o tamanho disso que você está passando hoje. Olha as batalhas, o tamanho da sua batalha hoje com aquilo que você estava passando antes, né? Você está achando que está regredindo porque você está sentindo? Não, o sentimento, ele vai. Mas dá o sentido para essa nova batalha que você está passando e entender que não é uma regressão, você saiu do zero, né? Eu acho que quando a gente fala que saia do zero, e quem ainda está no zero vai sair, mas quem já saiu, você já saiu do zero, daquele zero pelo menos, né? Você pode encontrar outra estaca zero aí para você, mas que vai ser uma nova fase. E é outro problema que vai te ajudar a crescer cada vez mais, né? Sim. Então, tem vários zeros na nossa vida. Muito bom, exatamente, Eu também, eu me pergunto, assim, você me fez lembrar de uma coisa que eu faço, que eu me pergunto, assim, para onde essa situação está me levando? Para que lugar? É um lugar de aprendizado? É um lugar de silêncio? É um lugar de realmente não ação, sabe? De realmente você sentir aquilo. Então, acho que não adianta. Você atravessou o momento, porque a vida ela não espera, tá? A vida atropela a gente, a vida atravessa a gente de uma forma que ela oferece essa dificuldade, porque ela não espera a gente resolver um problema para aparecer outro. Normalmente, às vezes, a gente está numa onda, cara, de azar mesmo, sabe? Uma onda de que vai aparecendo um problema atrás do outro, às vezes um problema desencadeia mais 3, e aí o negócio vai que vai, e aí você fica desesperançoso mesmo, sabe? Mas eu acho que eu estava dizendo sobre essas 3 coisas, né? Que é o aceitar e o encontrar sentido, e a última, que é esse artigo fala de Harvard, que é aumentar a nossa capacidade de improvisação, de articular as possibilidades que a gente tem, de reinventar-se e criar, ou seja, ser resolutivo. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato da gente não ter dó de si mesmo, sabe? Eu conheço muitas pessoas que elas mesmas têm pena delas. Tem pessoas que não suportam que o outro, né, a veja com esse olhar de pena, e tem pessoas que elas mesmas ficam com esse sentimento de pena de si, sabe? São vítimas. Uma pessoa, para ser resiliente, ela não pode ser vítima. Ela não se vitimiza com tudo, com todos, com toda a situação. Ela precisa de esperança, ela precisa de fé. E, assim, lembre-se que sim, realmente, quem tem mais, oferece mais. Então, eu fico pensando, vem problema. Hoje eu penso assim, vai vir. E quanto maior a dificuldade, melhor vai ser para mim, porque eu sou uma aprendiz, eu sou uma eterna aprendiz. Então, se eu passar por aquela situação, o que eu aprendi dela, eu utilizar para as próximas, eu vou ficar boa nisso. A gente só fica bom naquilo que pratica. Então, hoje, a visão de futuro que eu tenho, eu falo, pode vir. Pode vir. Eu vou dar conta? Não sei, pode ser que não. Eu sou uma aprendiz, eu estou aprendendo. Mas o que eu aprendi com os outros problemas que tive, que eu posso usar hoje nesses novos? Tem algumas coisas que funcionam ainda, e tem coisas que não. Tem coisas que eu vou precisar aprender com esses zeros da vida. Né? E se colocar, sabe? A gente não sabe de tudo. Eu acho que o ego também entra um pouco nesse sentido. E a gente, né, todo ser vivo, ele se direciona ao crescimento. Então, pensa nisso quando você estiver atravessando um momento, sabe? Inclusive, tem uma frase que fala assim, antes de eu falar ela, eu vou falar que não é fácil a gente praticar isso, tá bom? Hoje eu falo isso porque eu já entendi isso da vida, mas tem pessoas que ainda estão nesse processo de compreensão de que a vida não tem obrigação com a gente, ela não tem obrigação de dar certo, ela não tem obrigação de ser como a gente gostaria. Então, eu aceito a realidade como ela é. A realidade é isso, cara. Eu não vou ficar fantasiando aqui. E, assim, o esforço, gente, ele é diário. Vai custar muito. Hoje eu falo isso para vocês, mas me custou muita coisa. Muito preço foi pago até chegado aqui. Então, assim, o esforço, ele é diário. Ele é cotidiano, ele é repetitivo e ele é igual um banho. Sabe, você tomou banho ontem, mas aqui, culturalmente, para o Brasil, você precisa tomar outro hoje, né? Então, assim como não existe dieta de uma semana, tá? Não existe. Então, acho que, assim, aqui em outros episódios foi dito, que é algo que eu levo comigo também, que
muito custe aquilo que muito vale, né? Então, assim, tem coisas que vão custar muito de você, mas porque é muito valioso, porque, né, merece, porque tem esse valor. Então, acho que, assim, você começar a pensar mesmo sobre isso e agora improvisar. Eu sou muito boa de improviso. É mesmo. Mas isso é uma coisa minha, né? E tem pessoas que não vai ter. Então, assim, tá, mas o que você tem? Eu não tô falando pra você mudar quem você é, e nem pra ficar se comparando, mas pra você... Meu, tem muita coisa que você tem que eu nem tenho e gostaria de ter. O que que é? Né? Comece a explorar essas potencialidades pra você colocar ela em jogo quando essas situações chegarem. Porque Mas você vai se reerguer. o improviso precisa acontecer, né? É uma virtude que a gente precisa ter. Sim. Porque é a criatividade. O problema é isso, né? Quanto mais vem os problemas, hoje eu tenho essa visão também. Se eu tenho um problema grande hoje é porque eu tô crescendo. Tô crescendo. Mas o que eu peço para Deus, criatividade. Me dê uma criatividade para eu aprender, dar sentido, mas também resolver, né? E isso não vem do um passe de mágica, né? Vem com estudos, vem com conselhos, vem com paciência, né? Você falou sobre o processo também não é só um dia, 2 dias, um mês, meses. Os processos, a gente tem constante processo, né? Sobre esse eterno aprendiz, né? Então, é o tamanho das batalhas. Eu tenho umas frases para falar, não sei se você quer concluir o que você está falando. Eu acho que assim, só para concluir, porque eu acho que a gente teria muito mais para falar sobre esse assunto, mas os principais já foi dito, né? Eu acho que é sobre você aceitar a realidade, você se conhecer, você A pandemia também se perdoar. só se perdoar, né? Mas só pegando também tudo isso, a pandemia fez a gente viver tudo isso que você está falando. É verdade. Porque aí a gente sai de um conforto do que era familiar, do que, né? Automático, e a gente começou a olhar Nos tudo forçou, isso. né, a mudar a rota da nossa vida de algum jeito. Sair do automático, né? Exatamente. E realmente foi um tapão na cara. Inclusive de perdas, né? O Brasil, o mundo ficou de luto, né? Sim. E Enquanto pessoas perdendo muitas outras coisas, né? Inclusive, eu falei também sobre o orgulho, né? Pra gente não ter esse orgulho, porque a minha mãe, por exemplo, ela passou pelas falências, mas anos atrás. Só que quando veio a pandemia, a área da minha mãe de atuação é festas, né? Totalmente o inverso que a pandemia foi, né? E aí foi onde ela, de novo, teve que se deparar com isso, de se reerguer. sim, E aí eu aprendi com ela. Cara, hoje ela está pedindo ajuda, depois de tantas coisas que ela vivenciou, ela, né, graças a Deus estava muito bem, mas agora ela está passando por outra dificuldade, né? E aí ela não teve esse orgulho, né? Ela pediu ajuda, a gente passou por aquilo, graças a Deus hoje, né, se reergueu de novo, mas é isso, sabe? Onde a gente vai, foi o lugar que a gente olhou tudo isso, tá? O que que eu aprendi isso mesmo. até aqui, o que está me faltando, Sim, a pandemia, quem que a gente ia culpar? sim. Né? Ainda tem gente que encontrou um culpado, viu? E eu ia falar isso, né? Teve muita gente que tentou encontrar. precisa ter, né? Principalmente política, né? Não precisa ter, mas as pessoas acreditam que sim. Sim. Eu acho que isso nos ensina muito ao valor das coisas também, principalmente do tempo, né? Acho que isso ficou muito claro. O Sim. valor que o tempo tem, né? A nossa maior moeda. E eu acho que é sobre a flexibilidade, sabe? Existe até um livro que fala Arte de Improvisação, né? Porque realmente você vai precisar o tempo inteiro estar improvisando, estar reinventando, estar mudando, estar de algum jeito criando, sabe? E o que eu queria realmente deixar são várias coisas, né? Mas assim, só para finalizar, que a gente está falando do ego também, para você ter esse cuidado, o defeito do virtuoso autoritário é o mais danoso do que o do pecador assumido. Uau. E quem disse isso foi Jesus Cristo, né? O JC. Então, assim, o defeito do virtuoso é que ele é autoritário, né? Que ele, né? Mas é mais danoso do que o do pecador assumido. Exato. Então, Muito que a gente bom. possa ser, né? Esse pecador que a gente erra, falha,
Que a gente peça perdão e que a gente se perdoe e que a gente realmente consiga reconhecer que somos os agentes de mudança da nossa vida, né? E a gente está aqui para dizer que não acabou ainda, sabe? Existe esperança. Tem como sim, né, sair desse lugar, tem como sim dar um novo sentido para a vida, um significado. Não sei o que você viveu, eu não sei como é perder um filho, graças a Deus. Eu não sei como é perder uma pessoa que a gente ama muito. E tem pessoas que passam por isso, tem pessoas que estão E doentes. a gente vai passar, né? Vamos também passar. Pessoas doentes à beira da morte, pessoas que, enfim, enfrentaram tantas situações e ainda enfrentam. E sim, você é capaz, né, de se reerguer. Estamos aqui para te dizer isso e ajudar você a acreditar que há esperança. Muito bom, muito bom. Eu quero fechar só com também algumas frases. Não frases, na verdade, é um modelo, assim, da gente novamente refletir em quatro coisas. Eu tenho, eu posso, eu sou, eu estou. Então, eu tenho, por exemplo, pessoas do entorno em quem confio e que me querem bem, incondicionalmente. Eu tenho pessoas que me mostram, por meio de sua conduta correta, como proceder. Eu tenho pessoas que querem que eu aprenda e que me ajudam a me desenvolver. Eu posso falar sobre coisas que me assustam ou me inquietam. Eu posso procurar a maneira de resolver os problemas, como a Kathleen estava falando. Eu posso procurar o momento certo para falar com alguém. Eu posso encontrar alguém que me ajude quando eu necessito. Eu sou uma pessoa pela qual os outros sentem apreço e carinho. Eu sou respeitoso comigo mesmo e com o próximo. E eu estou disposto a me responsabilizar pelos meus atos. E eu estou certo de que tudo sairá bem. Muito bom, né? Então, eu tenho, eu posso, eu sou e eu estou. Muito bom. Aquela... São palavras de conforto mesmo. Sim. E de direção, né? De luz. Exato. É bom diferenciar, né? Novamente, eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. Mas é bom você entender essas quatro formas também, para você ver dentro e fora de você. Muito bom. Obrigada, Laine. Muito obrigada. Que dividir essa mesa. especial, né? Foi ótimo, né? Esse tema. Eu amei, Muito amei. bom. Deixa nos comentários aí, de repente, você passou por alguma coisa também, já conseguiu esperar. A gente quer saber. A gente está se expondo aqui. Estamos. Expõe para alguém seus problemas. Isso é muito... E lembre-se que a cura vem pela fala, hein? Exato. Então a gente precisa falar. Muito bom. É isso, gente. Obrigada por você que ficou até aqui. Compartilha esse episódio e até mais.